Olá amigos do portal Rural News, agora eu estou aqui no estande da Climatempo com a Nadiara Pereira, ela é meteorologista do Climatempo. Nadiara, estamos vivendo agora uma transição entre Laninha e El Niño. Como que isso vai afetar agora o produtor rural e o agronegócio? É isso mesmo, estamos passando aí por uma rápida transição, né, que chama muita atenção até mesmo de nós meteorologistas. A Laninha acabou de chegar ao fim no mês de março e já estamos entrando num processo rápido de aquecimento no Oceano Pacífico que deve induzir a instalação do El Niño até o final do outono. Entre o final do outono e o início do inverno a gente já deve estar aí com a influência do El Niño, que é um fenômeno quente, né, caracterizado pelo aquecimento do Oceano Pacífico Equatorial, e é um fenômeno que impacta muito a distribuição das chuvas, principalmente nos extremos do Brasil, no sul e nas regiões entre o norte e o nordeste. Então, o principal destaque é que o El Niño deve contribuir para o aumento das chuvas na região sul. Isso deve favorecer especialmente o Rio Grande do Sul, aí, que vem sendo afetado drasticamente por estiagem nesses últimos anos. A última safra, né, teve grandes perdas de produtividade no Rio Grande do Sul, na Argentina, e o El Niño ele traz um alívio para essa seca. Então, a gente vai começar a observar aí um aumento das chuvas no decorrer desses próximos meses, que inclusive já deve possibilitar o plantio do trigo. Já deve ter um aumento de umidade agora a partir de maio na região sul, né, no Rio Grande do Sul, Argentina. Isso deve contribuir para a instalação das culturas de inverno. Agora, nas áreas mais ao norte do Brasil, o efeito é o oposto. O El Niño traz um risco maior para estiagem. Então, Matopiba, ali, a região agrícola da fronteira agrícola do Matopiba, que vinha enfrentando boas produtividades nos últimos anos devido às chuvas regulares, agora tem um risco maior aí para as próximas safras, especialmente safra 2023-2024 de estiagem. A área central do Brasil não tem os impactos tão marcados do fenômeno El Niño, mas a característica principal desse fenômeno é que ele deixa a atmosfera mais aquecida, então a gente deve ter aí um segundo semestre mais quente, reduz aquele risco de frio extremo no centro-sul do Brasil durante o inverno, então diminui o risco para cana-de-açúcar, café, milho, segunda safra, e a gente deve ter aí um início da primavera com o retorno das chuvas talvez um pouco mais cedo, até dentro do período ideal, porque o El Niño ele diminui aquele risco de atraso no retorno das chuvas para a área central do Brasil. Então a gente deve ter aí o final do inverno, início da primavera um pouco mais úmido, especialmente no centro-sul do Brasil. Nadiara, você comentou sobre essa rápida transição. O que explica essa diferença agora? Porque você comentou que geralmente é um pouco mais demorado esse tempo de transição aí entre os dois fenômenos, né? A gente não é incomum, acontece a gente entrar num ano com um fenômeno e terminar com o outro, mas uma transição tão rápida como a gente está vendo agora realmente é difícil acontecer, mas o oceano é muito dinâmico, né, e as correntes marítimas acabam trazendo essa ressurgência de águas que às vezes podem ser muito rápidas, mas realmente está sendo surpreendente para nós, porque o Laninha chegou ao fim em março e a gente já pode terminar maio aí já com sinais de El Niño bem configurado. O Oceano Pacífico já está mais quente do que o normal, todas as áreas já estão mais aquecidas, só que os índices ainda não atingiram os patamares de El Niño. Isso deve acontecer agora, já ao longo de maio, início de junho. E a nível global, Nadiara, como que isso pode afetar o agronegócio? Ele é bom para o Brasil? O El Niño, ele não impacta só aqui o Brasil, ele impacta o globo como um todo. Então a gente vai sentir sim aí impactos em outros continentes. Estados Unidos pode ter uma safra mais úmida, o verão nos Estados Unidos agora, a safra de verão deve ser um pouco mais úmida em relação ao ano passado. O ano passado algumas regiões importantes, áreas produtoras do Corn Belt, enfrentaram falta de chuva em alguns momentos, isso impactou a produtividade. Esse ano, expectativa de um pouco mais de umidade. O plantio já está avançando bem, o solo já encontra-se com bons níveis de umidade em grande parte das áreas produtoras e se espera aí um ciclo bom. Então os Estados Unidos devem produzir bem com o El Niño agora, produtividade de grãos. Os impactos são mais negativos, principalmente para a Ásia e Oceania, porque além do El Niño a gente tem uma outra oscilação que se chama de polo do Oceano Índico. Quando essa oscilação está na fase positiva, que é o que está sendo previsto para os próximos meses, acoplado ao El Niño, traz um risco maior de estiagem para algumas áreas da Ásia e Oceania. Então a gente pode ter impactos na Índia, risco de estiagem que pode impactar a produtividade de cana-de-açúcar, então isso abre mercado também para o Brasil. A gente pode ter risco para o Vietnã, que é importante produtor de café,
também risco de estiagem. E a Austrália também tem uma expectativa aí de chuvas abaixo da média nos próximos meses, que é um importante produtor de trigo, então também pode impactar aí a produtividade. Agora, pensando também aqui na América do Sul, falei aí dos Estados Unidos, Ásia, Oceania, América do Sul, a Argentina deve se recuperar um pouco, né? Que a Argentina foi ainda mais prejudicada do que o Rio Grande do Sul aí nesses últimos anos, teve uma das piores safras, né, nesse ano por conta da estiagem. A Argentina deve também se recuperar um pouco aí com o El Niño, porque deve ter mais umidade ao longo dos próximos meses. E a nível global, no balanço disso tudo, o El Niño pode afetar positivamente o agronegócio brasileiro? Acredito que no Brasil a gente deve ter uma melhoria aí, principalmente no centro-sul, né? Produz mais, com mais umidade, mais calor, é o combustível que a gente precisa para produzir bem, né? A umidade e calor. Então o centro-sul deve produzir melhor. É claro que o excesso de umidade em alguns momentos pode impactar, como na hora da colheita dos cultivos de inverno. A gente pode ter excesso de umidade na colheita do trigo no sul do Brasil. Mas de uma forma geral, em El Niño, com mais umidade, produz bem. O problema vai ser mais ao norte, que aí sim poderemos ter um problema. Mas acredito que aí, pensando em outras oportunidades, né, que acaba prejudicando safra de outras culturas, o Brasil acaba tendo mais espaço em algumas áreas, como a cana-de-açúcar, café, que acredito que vai produzir bem no centro-sul do Brasil aí em 2023, 2024. Claro que tem que chamar a atenção que o El Niño, por ser um evento quente, traz um risco maior para tempestades, vai deixar a atmosfera mais quente, então vamos ter aí uma primavera e um verão bastante quentes, com risco de ondas de calor fortes aí para o interior do Brasil. E você fala pra gente aqui, é uma previsão mais a longo prazo, mas é importante também o produtor rural ficar no dia a dia, né? E o Clima Tempo hoje oferece várias ferramentas e muita informação para esse dia a dia do produtor rural, porque o clima muda o tempo todo, né, Diária? Exatamente. É muito importante fazer esse monitoramento dia a dia, mês a mês, quando a gente fala de uma previsão de longo prazo, acompanhar as atualizações mensais, porque eu estou falando aqui dos efeitos clássicos de um fenômeno El Niño, né? Um fenômeno bem configurado, intenso, como está sendo previsto um fenômeno de forte intensidade. Então, eu estou falando dos efeitos comuns, que é mais chuva no sul e menos chuvas entre o norte e o nordeste. Mas sempre temos outras oscilações que influenciam, então a gente pode ter mudanças aí ao longo dos próximos meses, então por isso é importante acompanhar as atualizações. E no Agroclima a gente sempre traz essas atualizações em primeira mão, a gente tem a nossa plataforma aí com informações de históricos, previsões de curto, médio e longo prazo, sempre trazendo aí as melhores assertividades para o mercado do agro. Não podemos dizer que o El Niño é bom ou ruim, depende da região do país que o produtor está localizado, né? Isso mesmo, vai melhorar para uns no centro-sul do Brasil, né, que vinha enfrentando maior irregularidade, principalmente o Rio Grande do Sul. Em algumas áreas vai melhorar muito a produtividade, mas em outras áreas, norte e nordeste, infelizmente, tem um risco maior para estiagem. Isso também pode afetar algumas áreas produtoras mais ao norte do sudeste, centro-oeste, como é o caso do Espírito Santo, pode sentir irregularidade aí para a produtividade do café. Então melhora para uns, piora para outros. É um fenômeno cíclico, né, que acaba impactando a distribuição das chuvas e temperatura, não só aqui no Brasil, mas em grande parte do globo, e impactando também a produtividade no agro. E nós estamos aqui com a Nadiara, então conversamos sobre esse importante fenômeno climático e falando da importância do dia a dia o produtor estar atento ao clima para colher melhor e produzir melhor. Eu sou o Jair Reinaldo, estou aqui na AgriShow 2023, direto para o portal Rural News.